Façamos a leitura na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos romanos, irmãos. No capítulo de número 7. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado.
Amém. Aqui o apóstolo Paulo discorre sobre coisas profundas, fazendo analogias, comparações com aquilo que era conhecido no mundo judaico, a lei. A lei não consiste só em 10 mandamentos, viu, irmãos? A lei é muito mais. Todo o Pentateuco, ali tem a lei nesses livros e naturalmente também nos mandamentos. E ele fala aqui, começa esse diálogo fazendo uma analogia, que, olha, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí ele fala sobre o casamento, sobre a união. Ele fala assim: ora, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Depois que o marido morreu, ela está livre. Já não há mais relação marital. Aquela ligação conjugal acabou-se. A morte quebrou aquela união conjugal. Claro que isso aqui também é fato. Isso aqui é lei. Ele usa esse conhecimento para chegar em outro. Mas parando um pouco aqui, irmãos, que é a analogia que ele abre esse capítulo falando sobre ela. Os irmãos sabem que amor é alguma coisa que a gente desenvolve. Convívio, bom convívio, amizade, tudo isso é alguma coisa que se trabalha, que se desenvolve. Uma criança, quando ela nasce, ela encontra nos braços da mãe, do pai, dos avós, esse ambiente, um ambiente do amor. A todo momento ela recebe amor, abraço, beijo. Até as coisas mais elementares, irmãos. A criança está fazendo um pequeno gesto, já a mãe, olha, ela está rindo. Não é assim? A criança começa a engatear. Olha que o menino está engateando. A menininha falou mamãe, olha que coisa mais linda, ela sabe falar mamãe. Do ponto de vista médico, isso não tem nenhuma novidade. Mas para o pai e para a mãe é uma conquista. São pequenas conquistas que o amor festeja. Está andando, olha, está andando. Deu 3 passos. Nós andamos o dia inteiro. Mas aquele é o filhinho dela. É o neto dele. É a felicidade. Por quê? Porque o olhar que se lança sobre a criança é o olhar do pai, da mãe, do avô. Então essa criancinha, ela experimenta essa relação de confiança, de amor. Vai crescendo, fortalecendo. Por isso que o amor fica forte de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Porque esse convívio provoca, pelo menos, todo ser humano deveria ter experimentado isso. Claro que algumas pessoas, lamentavelmente, tiveram uma infância turbada, não tiveram essa felicidade, mas todos deveriam ter tido. Porque esse é o ambiente proposto por Deus. E quando se rompe a família, é como quando se quebra um vaso, se escorre os líquidos. E assim é o rompimento matrimonial, irmãos. Quando se quebra a relação matrimonial, junto com essa fratura na relação conjugal, vem as consequências nos filhos e nos netos. Deus criou o homem, olha o que está escrito: deixará o homem pai e mãe, unir-se a uma mulher, e serão 2 numa carne só. Então Deus, quando olha um casal, Ele vê os 2 como sendo uma carne só. Por isso que quando o casal está brigado, as orações deles estão bloqueadas, não alcançam o que pedem. Por quê? Porque eles viraram outra vez a ser 2. E nós temos que ser sempre um. O marido e a mulher têm que ser um só. Um sentimento, um trato, um afeto, um propósito. O marido não pode esconder quanto ele ganha da mulher. A mulher não pode esconder quanto ela ganha do marido. Não pode ter
um celular com senha que o marido não pode ler, que a esposa não pode ver. Entre nós não pode ter isso aqui. Se eu tenho um sócio, eu desconfio do meu sócio, a minha firma vai quebrar. E essa sociedade aqui, quem estabeleceu foi Deus. Vocês percebem que essa relação de homem com mulher não é uma relação animal. Ela tem um plano superior sobre ela. As pessoas aí vivem como se fossem animais. Eles são atraídos pela aparência do corpo e buscam apenas prazeres. Mas com aqueles que conhecem a Deus, não. Eles não estão à busca de prazeres só. Eles estão à busca de coisas muito mais altas. Eles creem nessa união, nessa necessidade de vivermos juntos e preservar nossos filhos, nossos netos no ambiente. São os pais que fazem isso. Quando nós rompemos com o matrimônio, guarde isso, irmão. Guarde isso, irmão. É muito melhor você lutar 5 anos para salvar um casamento do que num rampante de arrogância jogar tudo para o alto e fazer seus filhos pagar o resto da vida a sua intolerância. Porque tem filho que paga a vida inteira. A criancinha pequena, eu já vi isso aí. É dia dos pais, cadê seu pai? Ah, papai deixou a gente. É dia das mães, cadê a sua mamãe? Mamãe saiu de casa. Não foi Deus que projetou isso, irmãos. Sabe quando o elo se rompe? É quando um dos dois morre. Estão unidos até que a morte os separe. Paulo usou essa linguagem para chegar no outro ponto. Mas isso que nós devemos lembrar disso também, irmãos. E quando a gente é criança, a gente não vai lembrar de nós mesmos, mas lembramos de nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Uma criancinha pequenininha, você pode olhar para ela, você não vai achar nela capacidade de imaginar mal. Quanto mais novinha, menos você consegue achar malícia nela, porque não tem. Não tem. E aqui nós temos que entender uma coisa. Nós temos 2 naturezas, conforme você sabe, que a rigor são 3. É corpo, alma e espírito. Mas para simplificar o diálogo, nós vamos chamar essas 2 de uma só. Alma e espírito vamos chamar de uma coisa só. Vamos chamar de alma ou de espírito. Então nós temos corpo e espírito. São 2 coisas diferentes. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só, mas que se expressa em 3 pessoas distintas, embora que seja um Deus uno. Então, o homem traz de Deus essa imagem que vocês sabem, que não está na aparência física. Eu já vi pessoas falar, nós parecemos com Deus, mas ele está achando que ele parece com Deus por causa da sua anatomia humana. Irmãos, obviamente que não. Nós parecemos com Deus porque o nosso espírito tem os mesmos elementos de Deus, ele traz semelhança com Deus, mas é o nosso espírito. Mas a nossa carne é um problema, porque a natureza humana nossa, ela tem sobre ela uma maldição. Lembra-te, homem, que tu és pó, e você vai voltar a virar pó novamente. É sentença. A sentença está sobre a terra. Maldita essa terra por tua causa, Adão. Pesado falar, né, que a terra está amaldiçoada. Ela está amaldiçoada até hoje. Compra um jornal, acessa a internet, procura as notícias mundiais, nacionais. Elas vão testificar que essa terra está amaldiçoada. As notícias falam por si mesmas. Então, irmãos, olha bem. Uma criancinha, quando ela nasce, ela tem a semente do mal nela. O pecado está escondido ali dentro, mas ele ainda não se manifestou. Uma criancinha não pode ser culpada. Qual que é o pecado que eu posso atribuir a um bebê? Seria uma estupidez alguém atribuir o pecado a um bebê? Ah, mas todos nascem em pecado, mas não se manifestou. Pecado que não se manifestou não pode ser requerido. A criança ainda não manifestou, mas está ali dentro. Está escondido ali dentro. À medida que nós vamos crescendo, já ainda na tenridade como menino, vocês podem ver, ainda não está amadurecido, mas já vai dando seus sinais. O menininho puxa o cabelo do outro.
A menina chuta a canela da outra, toma o brinquedo, faz birra. É o pecado começando a manifestar. Ele começa a crescer. Ele começa a tomar forma. Até que ele fica adulto. E nós morremos. Isso acontece com todo ser humano. Não há nenhum ser humano debaixo do sol que tenha nascido sem pecado. O pecado está dentro, faz parte da nossa estrutura. Só que ele está escondido no nosso espírito. Ele só fica visível à medida que eu cresço. Meus comportamentos, as minhas palavras, meus pensamentos vão sendo trabalhados por esse mal que estava escondido. Deus faz tudo tão perfeito que a nossa natureza humana, ela é ideal para o mal se manifestar. Tudo que está escondido no coração de um homem, por assim dizer, de uma forma poética falando, tudo que está escondido se manifesta na natureza humana. E por outro lado, tudo que o inimigo quer colocar em nós, ele, pela natureza humana, ele coloca dentro de nosso coração. E tudo que é mal do coração humano sai pela natureza humana. É o canal de entrada e de saída. O mal que está no coração, o Senhor falou assim: lavar a mão. Vocês estão preocupados que meus discípulos não lavaram a mão? Comer sem lavar a mão não contamina o homem. Ele estava falando da contaminação de bactéria, não. Falando da contaminação do espírito. Vocês estão todos contaminados. Vocês nem percebem. O que contamina o homem é o que sai dele. Porque o mal que está dentro de nós, escondido, se manifesta em palavras, pensamentos, ações, sentimentos. Esse é o segredo. Como que nós vamos fazer? Não tem saída, irmão. Esse mal, ele vai se manifestando, vai se tornando forte, até que ele domina o homem. O homem pode até não gostar de fazer o mal, mas o mal, ele fala por si mesmo. De repente ele se manifesta. De repente ele fala, de repente ele sente, de repente ele pensa, reage. E mesmo que o homem se arrependa, ele volta a fazer outra vez, porque o pecado está vivo. Ele se expressa, ele fala. Vocês percebem isso aí? É um mal terrível demais. Paulo está discorrendo sobre isso aqui. Enquanto o marido está vivo, se ela for de outro homem, ela é adúltera. Mas se o marido morrer, ela pode ser de outro. Aí o que ele fala: meus irmãos, também vós estáis mortos. Vocês entendem isso aqui? Agora que vocês creram em Jesus Cristo, e Ele foi crucificado no seu lugar, morreu, deixou-se matar. Quando você crer nele, por essa fé do seu homem interior, como Ele morreu na cruz, você morre com Ele na simbologia do batismo, mas é pela fé. A partir daí, Jesus morto, e você morto. Por isso que Paulo fala: se um morreu por todos, todos têm que morrer por ele. O Senhor falou assim: quem não tomar sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Tem que tomar sua cruz. Ninguém vai sair carregando uma cruz nas costas. É fazer com que a sua natureza humana seja dominada por essa natureza ressuscitada por Jesus. Por isso que Paulo fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Nós somos ressuscitados. Nós estávamos mortos. Agora nós crucificamos as nossas paixões, como Jesus crucificou-se na cruz por nós, nós crucificamos a nossa carne. E era o texto que Paulo colocou. Eles falam: eu nem conhecia pecado. Ele fala da humanidade e talvez até da sua própria infância, eu não sei. Mas o fato é que isso aqui se reflete na humanidade. Em algum tempo eu vivia sem lei. Quando não tinha lei, eu podia fazer qualquer coisa. Não tem nada que me proíbe. Onde eu não tenho proibição, tudo é legal. Mas veio a lei e falou: você não pode adulterar, você não pode ter concupiscência, você não pode roubar. Aí então eu passei a ter um problema, porque eu continuo fazendo mal e a lei me proíbe, e eu me tornei transgressor. E a lei que devia fazer uma coisa em meu favor, ela acabou me matando. Então o texto bíblico, o Pentateuco, os mandamentos que deveriam ser bom para mim, me mataram. Ele fala como um judeu. Depois que eu aprendi a lei, eu morri, porque eu aprendi tudo que eu não posso fazer, eu continuo fazendo.
Quando eu não sabia, eu estava vivo. Agora que eu sei, eu morri. Então o que é bom ficou ruim para mim? Não. É por causa exatamente do propósito divino de mostrar o quanto o pecado é mau, é que veio a lei. Mas a lei foi impotente para aperfeiçoar o ser humano. A lei não é capaz de mudar a consciência de ninguém. É tanto que as pessoas podem recitar, podem decorar a Bíblia, pode recitar tudo aqui, pode recitar até a Bíblia inteira. Mas se ele não for transformado, ou se ele não tiver nascido outra vez, ele é um papagaio. No coração a palavra não tem efeito. Porque o que transforma o ser humano por dentro é a presença do Espírito Santo. Ele é o único que pode confirmar a palavra de Deus em nós. Vamos entender isso aí? Quando o Espírito Santo entra em você, então o que ele faz? Agora você tem um ajudador. A sua inclinação é ruim, é má. O seu corpo, que não é o corpo físico, não, irmão, é o seu pensamento, até seu tato, tudo em nós leva ao pecado. O nosso corpo clama pelo pecado. O homem de Deus, o coração dele clama por Deus. São dois gritos, um do inferno e outro do céu. Um chamando, vem cá para a sombra, e outro falando, não vai não. Peca, outro fala, não peca. Prova, mas não provo. Aceito, mas não aceito. Vai, mas não vou. Mente, mas não posso mentir. Glórias ao nome do Senhor. Irmão, é isso que Paulo estava falando. Esse dilema terrível é de descobrir isso. É de descobrir que, olha, agora eu não estou preso mais à lei. A lei para mim já está cumprida. Mas ele chega no outro ponto, ele fala que a lei tornou-se para ele um problema. Por quê? Se ele ficasse preso no texto da lei. Mas agora ele observa uma outra coisa. Mas olha que coisa, eu vivo a graça. Eu vivo a graça de Deus está em mim. O Espírito Santo habita em mim, eu sinto o Espírito Santo. Eu sinto a virtude do Espírito, eu sinto a presença de Deus, eu sei que eu estou vivo. Mas mesmo assim, o pecado está lá batendo na porta. Quando eu estou distraído, ele me chama. Se eu não tomar cuidado, ele me arrasta para a sombra. Eu pensei que eu tinha vencido ele, mas ele está vivo. Ele não morreu. E eu tenho que saber como enfrentá-lo. Aí ele fala uma expressão: quem vai me livrar do corpo desta morte? Sabe o que Paulo está falando? Numa linguagem mais fácil. Eu carrego um cadáver. Eu carrego um cadáver. Esse meu corpo é um cadáver, é um peso para mim. E por ele, todo o mal, o inimigo vem colocar no meu caminho toda proposta, todo sentimento, todo pensamento, tudo que é ruim, vem querer passar. E eu não concordo, eu sofro, eu não aceito. Eu não quero viver isso. Miserável de homem que eu sou. Como que eu vou continuar? Eu preciso de vencer isso. É um lamento de um apóstolo, irmãos. Lamento de um apóstolo. Será que nós temos a dignidade de falar com Deus com toda abertura a isso? Senhor, eu ando errando, mas eu não quero. Eu ando tropeçando, mas eu não concordo com meus tropeços. Eu não ponho pano quente nos meus erros, não. Eu vou até meu quarto, eu rasgo meu coração. Eu peço misericórdia. Eu falo, Senhor, eu errei, mas eu não quero errar. Eu sou miserável, mas não desiste de mim. Glórias ao Senhor. Deus não vai desistir de você. Não vai. Vai te cobrir com sua misericórdia, trocar tua veste, pingar um colírio nos teus olhos. Porque aqui fora, irmãos, o que nós temos aí para refrescar a visão, colírio é assim, ó, põe nos olhos, ele limpa os olhos, ele até tira infecção, dependendo da natureza do colírio. Mas se eu pingar uma gota ou duas gotas de pimenta no colírio, o colírio continua com suas propriedades, mas uma propriedade estranha foi colocada ali, e o que me serviria de refresco me cega, me embaça os olhos. É isso que está acontecendo com o mundo. A palavra de Deus, ela é um colírio, mas se pingar pimenta nela, ela te faz ficar cego. Isso aqui nunca foi feito para proveito de ninguém, nem para ninguém tirar partido político, nem ganho financeiro. Isso aqui é palavra para te levar até a glória. É para falar, você é pecador, você é miserável, você está errando, mas você vai consertar, Cristo vai te dar força. Larga seu pecado, larga seu erro, larga esses amigos, troca amizade, larga o que você está fazendo escondido. Cristo vai te esclarecer. É isso que a palavra fala. Olha aqui, o que eu faço eu não quero.
Não era um bandido que falava. Não, era o apóstolo Paulo. O que eu quero eu não faço. Agora, o que eu não quero eu faço. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo vivia em pecado? Não. Ele estava reconhecendo, é o ferrão do pecado, é o veneno. Ele introjetava nele o veneno. Eu estou percebendo que está me rodeando. Eu pensei que eu já tinha me livrado disso, mas Paulo não virou anjo, nem você. Enquanto você estiver aqui tem guerra, enquanto você estiver aqui tem tentação, mas você tem que fazer o que falou Paulo: eu não concordo com erro, eu não cedo à tentação, e se eu der uma tropeçada eu vou levantar, vou até os pés do Senhor, vou chorar até eu sentir o perdão, até que o céu se abra e a terra seja regada. Sabe como que a terra é regada? Fica de joelho, até você perceber que o céu se abriu e a virtude te pegou. Aí você começa uma nova etapa. Sabe como é que o crente percebe que ele foi perdoado? Não precisa perguntar para ninguém. Fica de joelho até você sentir aquele choro descer dos seus olhos. Aí você fala: o Senhor lavou-me outra vez. Por essa palavra Cristo vai te lavar mais uma vez. Glórias ao Senhor. Cristo te lava mais uma vez aqui, aonde você estiver. Guarda isso. Você está debaixo de uma grande batalha. Não é fácil. Paulo falava: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Vocês lembram o que ele falou para o Senhor Jesus? Ele estava reclamando isso aqui mesmo. Senhor, tem um espírito aí que vai me perturbando há muito tempo. O Senhor pode mandar ele embora do meu caminho? Porque eu já mandei, ele não vai. O Senhor, não vou mandar não, Paulo. Manda ele embora, ele me esbofeteia todo dia. Para mim, os bofetes que ele tomava, é esse texto aqui que explica. Está aqui a explicação dos tapas que Paulo tomava, está aqui. Eu quero ser perfeito, mas ainda eu sou tentado. Eu quero ser santo, mas ainda sou provocado pelas trevas. E eu não concordo com isso. Eu não aceito isso, mas eu não consigo me livrar disso. Mas também não cedo. Também não concordo. Ele vem me tentar, eu sinto a tentação, mas não cedo. Mas me sinto mal com ela. Eu falo: Senhor, livra de mim esse espírito. Se eu for com ele: Paulo, a minha graça te basta. Você não está feliz que eu sou teu amigo? Oh, minha mulher, a graça de Cristo te basta. Ele vai te ajudar, a virtude vai te pegar aonde você for. Se você estiver numa ilha deserta, Deus tem como te comunicar lá. Elias, alimentado por um corvo, foi 3 anos, não é? 3 anos e meio. Um corvo foi lá, tinha endereço de Elias, levou comida e pão assado, carne assada e pão assado. Nunca vi um corvo inteligente igual a esse. Porque aquele que é do Senhor, aonde você estiver, ele te protege, ele te abençoa. A boca de Deus se abre no púlpito e se abre muitas vezes num diálogo com aquilo que você, com quem se conhece, com quem você não conhece. Cristo não está retido em nenhum espaço nem tempo. Não vou mandar o Espírito embora. A minha graça te basta. Ele abaixou a cabeça. Agora eu estou assim, quando eu estou arrebentado, em vez de eu ficar reclamando, eu vou orar. Falo: se eu estou arrebentado, machucado, o Senhor consola ele com a virtude. Fala: bom, vamos para a guerra outra vez, que eu já estou renovado. Hoje o Senhor vai renovar alguém nesse culto aqui, bendito é o Senhor. Segue para o campo de batalha. Tem arma nova, tem dispensação. Vocês pensaram que a dispensação acabou? Irmão, eu nunca vi tanta dispensação de dons que eu nunca tinha visto. Eu tenho visto, e não sou eu não, hein? Dons novos, dispensação, dons de língua, interpretação de... Irmão, Deus está derramando o Espírito dele na terra. Não é para todo lado, não. É para quem está batendo na porta. É para quem confessa: Senhor, eu sou miserável, eu sou fracassado, eu não sou ninguém, mas se o Senhor me perdoar, eu sou igual Josué. Entro com a veste suja e saio com a mitra na cabeça. Glórias ao Senhor. Eu sou igual Paulo, reclamo que estou apanhando e saio de lá falando que a graça tua me basta.
Glórias a Jesus. Hoje você entrou para assistir esse culto, você está assistindo esse culto longe, e Cristo te diz assim: a minha graça te basta, a minha graça vai te pegar, vai te acompanhar, vai te encher do poder, do Espírito, da revelação, dos sinais, e esse ano que entra você vai ver as sinalizações do céu debaixo do sol te acompanhando. Eu sinto o Senhor aqui, irmão. Eu sinto. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Tem gente que fala: esses cultos, esses crentes, se entrasse aqui e sentisse o que nós sentimos, virava tudo crente. Glórias ao Senhor, porque eu sinto aqui, irmão, na pregação da palavra, meu salário está pago. Eu vou embora para casa com meu salário pago. Você vai também. Aonde você for, a graça de Cristo te acompanhará. A sua cruz te acompanhará, o seu choro vai te acompanhar, o seu gemido vai te acompanhar, mas a mão do Todo-Poderoso vai te acompanhar. E nenhuma arma preparada contra ti vai te vencer, porque a cada arma que o inimigo preparar, tem um escudo preparado por Deus. Glórias a Jesus. Tentaram destruir Israel, houve interceptação de míssil lá no espaço, irmão, uma tecnologia nova. Aqui na terra tem tecnologia para interceptar míssil no espaço, e aqui a palavra do Senhor te fala: eu intercepto todo o plano do inferno em qualquer lugar que ele entrar. Glórias ao Senhor. E vai ser interceptado por esse dia. Mais um projeto contra você vai fracassar. Como caem os mísseis lá em cima, vão cair cá embaixo os projetos contra você. O inimigo não vai cantar vitória, nem sobre você, nem sobre essa congregação. Tomar uns bofetão nós tomamos, eu mesmo tomo diário, não tem problema. Eles atacam a gente por tudo quanto é lado, está tudo dentro do combinado, não tem problema. O que nós não podemos, meu irmão, é perder o Senhor de rumo, o rumo do céu. Nem esquecer quem é você. Você sabe quem você é? Você é amigo de Deus, amiga de Deus. É coisa mais bonita do que isso aí. Quando você estiver muito triste, lembra de uma coisa: seu nome está escrito no livro da vida. Quando você achar que não tem saída, lembra o Senhor, Ele abre caminho no meio da tempestade. Não põe colírio com pimenta no olho não, viu? Põe colírio puro. A palavra de Deus é colírio puro. Aqui não tem pimenta não, viu? É colírio sem pimenta. Você vai ter sua vista, ó, branqueada, limpa. Você vai limpar a sua visão espiritual. Esse homem escreveu tanta coisa, né? Que humildade. Ele foi bastante. Ele teve muita dignidade para escrever isso, porque geralmente as pessoas têm vergonha. Eu mesmo teria vergonha de escrever isso que ele escreveu. Eu ia ter vergonha, mas ele, graças a Deus que ele não teve vergonha. Ele confessou uma debilidade. Por isso que esses homens, quando são mais santos, eles são mais humildes. Mais humildes, mais simples. Olha o que ele falou, irmãos. Medita nisso quando terminar esse culto. Medita nisso. Olha as palavras de Paulo. Que miserável de homem que eu sou. O príncipe do gentio. O homem que Cristo conversava com ele cara a cara, que o céu se abriu, que andou no terceiro céu, que viu o que ninguém nunca jamais viu. Ele conversou, conheceu espaços celestiais. Que miserável de homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Esse cadáver que eu carrego, que tudo quanto é coisa ruim passa por ele e tenta chegar até meu coração. É o tempo todo me defendendo, é o tempo todo com o escudo na mão, é o tempo todo batendo espada no capacete da minha cabeça, e eu tendo que cuidar. Não posso abrir minha guarda, que a espada do inimigo me atravessa. Não tem sossego. Mas uma coisa eu sei: eu estou assim com o Senhor. Eu estou assim com ele. A nossa amizade ficou estreitada. É isso, irmão. A graça do Senhor Jesus Cristo é isso. Não é você conhecer bastante não, viu? Há um mito aí rodando agora nas mídias sociais. O homem que conhece a Deus é quem conhece a Escritura
conhece todo o texto bíblico, sabe interpretar hebraico, sabe exegese, estudou hermenêutica. Sabe quem conhece Cristo? É quem tem o Espírito Santo dentro dele. Esse conhece a Cristo, sabe? Sabe qual a marca do homem que conhece a Deus, de uma mulher que conhece a Deus? Ele tem uma marca, você sabia? Tem um carimbo nele. Você quer identificar se ele conhece a Cristo? Verifica se ela é santa, se ele é santo. Se for santo, você pode saber, esse homem é bichinho de Jacó, faz parte da família celestial. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus, Senhor.